Fala, bem-vindos ao Primo da Bola Cast, o seu podcast do futebol carioca. Tô aqui eu, Eduardo, gigante da colina, e meu primo... Bruno, fala pessoal, Mengão Malvadão aqui. Show de bola! E aí, Bruno, acho que hoje você vai começar, né, me dando aquela zoada. Meu parceiro. Vamos lá. Vamos começar falando do Vascão, que empatou com o Sampaio Corrêa, né? Na verdade, eu também projetei um gol do Verratti que não saiu. E o Vasco empatou em 0x0, se complicou na tabela, agora tem clássicos pela frente e tem possibilidade de não classificar para a Taça Guanabara. Eu ainda aproveitei a brincadeira do Verratti, falei que ia meter 2, né? Fez nenhum. Agora eu fiquei com saudade do 1. Mas é isso. Complicou um pouquinho a tabela, né? Não tem nem muito o que falar do jogo. O jogo foi bem ruim, né? No último episódio eu brinquei do jogo do Fla-Flu, que foi um jogo ruim. Esse jogo do Vasco, Sampaio Corrêa, também foi basicamente uma oportunidade de gol do Vasco, no finalzinho lá com o Jean Davi, que já nem tem tanta afetividade assim com o torcedor vascaíno. É verdade. Tirando isso, cara, não criou nada. Dudu, complicou a tabela pro Vasco. Diga aí. O que está acontecendo, cara, é que os times grandes cariocas estão usando o Campeonato Carioca como se fosse uma pré-temporada, que eu até consigo entender, porque o calendário é muito extenso. Então, principalmente Flamengo, Botafogo e Fluminense, que vão jogar o Mundial no meio do ano, estão usando o Carioca como experimento, porque facilmente esse ano, se o clube for bem no Mundial, pode ter até 80 jogos no ano, que é uma coisa absurda. Então, estão usando o Carioca como uma pré-temporada. A gente vai falar daqui a pouco de Flamengo e Botafogo. O Flamengo vai com o time misto. Então, realmente, é um bom momento para experimentar os jogadores, ver quem pode contar realmente, quem está só para compor elenco. E mesmo o Vasco não jogando no Mundial, né, como eu estava falando, mas também tem um calendário extenso. Então, é importante o Carioca como uma pré-temporada. E os pequenos jogam contra os grandes, às vezes por um pontinho. O Sampaio Corrêa é um time de menor expressão. Então, acho que o empate por Sampaio Corrêa contra o Vasco é como se fosse uma vitória. Ficou legal, né? Eles estão em quarto lugar agora. Quem pode passar eles ali é o Nova Iguaçu, de repente, o próprio Botafogo. Mas eles podem até beliscar essa vaga do Vasco, né? O Vasco ainda joga com o Botafogo e com o Flamengo, na verdade. Exato. Primeiro com o Flamengo, depois com o Botafogo. O Sampaio Corrêa pode acabar passando o Vasco e pegando essa quarta posição aí. Digamos que o Botafogo consiga, né? Também passar o Vasco da Gama. É isso, cara. Tá complicado o campeonato, mas fora das quatro linhas também tá rodando algumas notícias aí, cara. Tá quente. Tá quente. A primeira é que há um tempo atrás, já uns 2 dias, começou a se falar da saída do Juan Esforza, do Vasco. É um jogador que não tem sido muito utilizado, mas que, no meu ponto de vista, mostrou que tem bola ali. Eu gosto do Juan Esforza. Ele teve alguns jogos que realmente faltou algumas coisas ali, principalmente na parte da marcação, mas ele tem acho que ele tem um bom passe, ele consegue bater bem falta, né? Fez até 1 ou 2 gols de falta no ano passado, e tá se falando aí da saída dele. E as mais recentes são, primeiro, uma oferta pelo João Vitor, pelo Cruzeiro, né? Querendo sair um pouco, querendo apostar um pouco na dívida do Vasco com o Benfica. Tá se falando muito sobre essa notícia. Pro Vasco seria terrível. Ele hoje é o zagueiro que passa mais confiança no elenco. O próprio Carille já se posicionou dizendo que ele é um jogador importantíssimo pro elenco, que eu concordo com o Carille. Eu não consigo ver a saída do João Vitor hoje do Vasco. Desestabilizaria completamente a zaga, que já nem sei se é a lá das melhores da Série A do Campeonato Brasileiro. E a segunda, não sei se você quer falar primeiro do João Vitor. Quer falar alguma coisa do João Vitor, Bruno? Quero. O João Vitor, cara, bom jogador, tá até acima do nível hoje do elenco do Vasco. Acho que é um bom atleta realmente. Mas o Vasco tá devendo um valor alto, né? Mais precisamente 6,5 milhões de euros. E aí, foi até pouco curioso, porque foi o Alexandre Matos que fechou essa contratação. E hoje o Alexandre Matos está no Cruzeiro. E o Cruzeiro quer levar o João Vitor, meio que assumindo essa dívida. Então é um fato curioso em relação a isso. O Vasco tem essas questões financeiras, né? Então seria interessante manter o João Vitor, porque ele é um zagueiro de alto padrão.
E o Vasco vem sofrendo com a zaga há um tempo. Já falei isso em outros episódios, que o Léo Jardim salva vocês. O Vasco sofre muitos ataques. Então é importante ter um sistema defensivo bem legal. Começa por ali, né? E o Carille valoriza muito essa área do campo, né? Enfim. E parece que o Cruzeiro já falou com o João Vitor já gostou da proposta, assim. Teve uma oferta de aumento salarial, o João Vitor já gostou dos planos do Cruzeiro por o ano de 2025 também, então parece que o jogador está meio inclinado. A diretoria do Vasco está dando uma segurada, dizendo que pelo menos essa primeira proposta não interessa ao Vasco da Gama, e eu espero que assim continue. E a segunda notícia é a notícia da oferta pelo Rony. O Atlético Mineiro estava ali em negociação com o atleta Rony do Palmeiras. O Vasco deu uma contornada nessa negociação. Parece que fez uma proposta para o Rony. Essa notícia é bem recente aqui no momento que a gente está gravando. E parece que o Rony também gostou. Assim como o João Vitor gostou da proposta do Cruzeiro, o Rony gostou da proposta do Vasco. E parece que o atleta está mais inclinado. Vamos ver. Cara, o Rony, eu tenho uma opinião assim. Eu acho que ele é até um bom jogador, só que não sei se vale a pena esse valor todo que o Vasco quer pagar, 1 milhão por mês. Acho que é muita grana pelo Rony. E também já não é mais nenhum jovem e quer um contrato de 3 anos. Então, assim, não é, eu sou flamenguista, não é pro meu time, mas se fosse pro meu time eu não gostaria. Mas, assim, é um jogador que pode agregar, acredito que sim, mas acho que tá um pouco supervalorizado. O Vasco está carente dessa posição, né? Verdade seja dita. Então, tirando a parte dos valores, seria um jogador que agregaria o elenco. Agora, falando de valores, não sei te dizer, cara, as coisas estão tão inflacionadas, o mercado da bola está tão inflacionado. Eu também não concordo muito, não. Acho que 1 milhão é o que o Payet veio jogando aqui também. É o que talvez o Verratti chegue a ganhar. Acho que o Verratti teve uma renegociação de salário no início do ano, passou por 800 mil. E caso cumpra alguns requisitos, pode chegar a 900. E o Rony já chegar de fora, passando o nosso pirata, né? Não sei como é que isso também é visto pelos jogadores ali de dentro, mas eu gostaria do Rony no time, cara. Tirando valores, eu gostaria do Rony hoje no time do Vasco. Tecnicamente, eu não sei se ele é um cara que vai entregar muito. E também essa questão de valor, como você falou, acho que no Vasco ninguém ganha esse valor, talvez o Coutinho, o Payet, talvez. Mas o Rony chegar de fora e ganhar mais do que o Verratti, que hoje é um dos principais jogadores, realmente pode pegar mal e rachar o elenco, eu não sei. Vamos falar de clássico então? Flamengo e Botafogo? Isso, quarta-feira, 9 horas, tem Flamengo e Botafogo. Vou passar aqui a escalação do Flamengo. Rossi, Danilo vai jogar, Léo Ortiz, Léo Pereira. Aí na linha do meio, Pulgar, pode entrar o Everton Araújo no lugar dele. De La Cruz e Arrascaeta voltam e Gerson, nosso capitão. No ataque, Michael, Plata, pode ter o Wesley na direita, um experimento, né? E Bruno Henrique no ataque. Desfalques, o Pedro é desfalque, né? Há quase um ano, infelizmente. O Vinha também tá lesionado há um certo tempo. E o Alexandro sentiu a coxa esquerda, então não joga. Tem pendurados. De jogador titular pendurado é só o Léo Ortiz mesmo. Passar a escalação do Botafogo também, que é importante a gente ponderar isso. Vai com o John no gol. Mateu Ponte, na direita. Pode ser o Vitinho no lugar dele. Danilo Barbosa e Alex Telles. Pode entrar o Cuiabano, que é muito bom lateral também. No meio campo, Gregory e Marlon Freitas. Boa linha de volantes. Aí mais avançado, Savarino, Rafael Lobato, menino. E Matheus Martins. E no ataque, camisa 9 da atual seleção, Igor Jesus. O Botafogo tá vindo aí com o time, acho que menos mesclado, né, em relação ao Flamengo. Vai ser um jogo bom, cara. Acredito que vai ser um clássico que tem tudo para ser o melhor dos clássicos até o momento, né? Dos jogos que aconteceram até agora. São os melhores times do campeonato, né, cara? Assim, talvez que não estejam fazendo a melhor campanha, mas se você for ver o elenco, os times realmente são os dois melhores. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, o Botafogo campeão do Brasileiro da Libertadores. Então, realmente, a gente sabe que são muito fortes. Se entregarem o que podem, realmente vai ser um grande jogo. Você acha que vai ter um sentimento aí de revanche em relação ao campeonato que o Flamengo acabou de ganhar em cima do Botafogo? Acho que tem nada a ver, outro campeonato, outro momento? É outro campeonato, né? Sim, pro Flamengo eu acho que não. O Botafogo pode ter esse sentimento sim, mas eu acho que a chave vira. Ano passado o Botafogo ganhou a gente também, então é outra coisa, sabe?
Eu acho que agora vale pelo Campeonato Carioca. Também esse jogo tem seu valor, com certeza, porque é clássico, né, cara? Então, todo mundo quer ganhar clássico, ninguém quer perder. Mas eu acho que é outra parada. Mas eu acredito na vitória do Flamengo. Mas eu acho que o Botafogo também pode marcar hoje. Acredito num 2-1. Postar no 2-1 hoje pro Flamengo. Legal, legal. Assim, os dois clubes, falando um pouco de tabela, né? Tem dois clássicos pela frente. Um é o de hoje, obviamente, né? Do Flamengo e Botafogo. E o outro é o Flamengo ainda joga com o Vasco, lá na última rodada do Flamengo. E o Botafogo joga com o Vasco também. Então, aí você já vê como é que a tabela do Vasco tá complicada, né? Porque o Botafogo e o Flamengo tem um jogo atrasado, tem 3 jogos. O Vasco só tem mais 2. Jogou com o Sampaio Corrêa, empatou, e agora só tem Flamengo, Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo. Então, 2 clássicos pela frente e alguns desafios ali na tabela. E o Flamengo ainda vai enfrentar o Boa Vista, pode somar 3 pontos mais facilmente. O Botafogo ainda pega o Maricá, pode somar 3 pontos também mais facilmente. Dessa forma, os dois terminariam a tabela acima do Vasco. O Flamengo já está acima do Vasco porque foi desempate. Mas dessa forma, o Botafogo também ultrapassaria. Independente do resultado do jogo do clássico do Flamengo e Botafogo. Então, a situação é essa. Cara, olhando friamente a tabela, eu acho que Flamengo e Botafogo hoje parece que vão se classificar. Eu tinha dado uma certa certeza no último episódio do Vasco, mas agora eu já não sei devido ao resultado de empate com o Sampaio Corrêa. Ainda assim, acredito no Vasco. Eu acho que pode pontuar nos clássicos. Mas o Fluminense, que ainda, como eu falei nos outros episódios, eu acho que o Fluminense fica de fora. Mas é importante, cara, que o Vasco pontue no clássico, senão o próprio Sampaio Corrêa pode pegar vaga. O Nova Iguaçu também tá com 13 pontos. Cara, é bom que tá muito embolado, então é até legal pros menores times, né, considerados pequenos, também configurarem lá em cima. É importante para eles, porque é o único momento que eles têm no ano, né, de competições, então é legal que eles classifiquem também. Volta Redonda acho que já se garantiu, né? Também é um dos menores, uma representatividade aí. Eu também acho que vai ficar emocionante esse final de tabela aí. Matematicamente não, né, Volta Redonda, mas quase, tá quase classificado. Quase classificado. Tem 4 pontos aí à frente do quinto colocado. Aproveitar também para falar, a gente vai falar no próximo episódio do próximo clássico, do Vasco e Flamengo, o Flamengo e Vasco. E esse jogo teve o horário alterado, né? Você quer dar sua explicação aí, flamenguista? Cara, foi alterado, eu acho que é bem viável, né? Porque Rio de Janeiro tá com muito calor, o Brasil tá com muito calor, né, cara? Então o sol tá muito forte, então foi solicitada a mudança do horário de tarde para a noite. Eu acho que humanamente foi uma boa decisão. Eu sei que o Vascaíno pode reclamar, até entendo a sua reclamação também, mas pensando em calor, cara, tá muito quente. Vou interromper um pouquinho assim. Entendo, né? Compreendo. Eu não sei o porquê de 9h30 da noite, né? Poderia ser às 6, às 7. Já tem uma grande queda de temperatura. O que a gente está reclamando, né? Ou que o Vasco da Gama está reclamando, e eu concordo em partes, é que o Vasco tem um jogo na Copa do Brasil terça-feira, né? Que é de noite também. E vai perder algumas horas aí de descanso. É um jogo que vai ser lá no norte do país, então o deslocamento é grande, tem um desgaste aí, por mais que seja uma primeira fase da Copa do Brasil, a gente sabe que essa primeira fase sempre rola uma zebra, né? É traiçoeira. É traiçoeira. E então, assim, são algumas horas aí de alguns jogadores do Vasco que talvez obrigue o Vasco a poupar um jogador ou outro. O Vasco já poupou, né, para quando o Sampaio Corrêa alguns jogadores. E talvez pro clássico acabe tirando algum jogador ali, reduzindo um pouco o espetáculo. O Vasco hoje já não tem como não falar isso, mas o Vasco hoje tecnicamente é bem inferior ao Flamengo, e se poupar um jogador ou outro vai ficar bem desigual, né? Talvez perca até a competitividade. Mas vamos ver o que vai acontecer. Acho que cabe a CBF também, né, a revisitar a data da Copa do Brasil, que acho que não vai acontecer. Mas ficou assim, pro Vasco teve esse questionamento aí, que eu concordo em partes. Eu acredito que isso também tenha a questão também de televisão, né, cara? Porque o jogo vai ser televisionado, então a noite é melhor pra grade da televisão. Você perguntou por que não 7 horas, eu acho que o motivo é esse. Porque colocar um jogo sábado 7 horas talvez não vai ter tanta audiência e de repente nem encaixe na grade da televisão.
Aí a gente entra numa outra seara, nessa seara da discussão da mídia, enfim, aí não é mais sobre o campeonato, não é mais sobre o que é melhor, não é mais sobre calor, é sobre, enfim, outras questões que eu prefiro até não opinar. E aí concordo com isso. Concordo que possa ter havido algum grau de influência nesse sentido que você acabou de explicar. Sim. Bom, por hoje é isso, né? O episódio de hoje finaliza por aqui. O próximo vai ter a cobertura do Vasco e Flamengo e Vasco. Então não percam. A gente vai estar aqui novamente para dar nossa opinião. Vai ser o primeiro confronto dos hosts do Primo da Bola Cast, meus amigos. Vai ter Flamengo e Vasco, vai ter vascaíno opinando sobre o Vasco da Gama, vai ter flamenguista opinando sobre o Flamengo, vai ter cornetada, vai ter brincadeira, vai ter previsão e vai ter... O programa vai ser só disso. O programa só disso, só de Flamengo e Vasco. Só disso. Vamos nem falar de Flamengo e Botafogo, independente do resultado. Se o Flamengo ganhar, eu falo um pouquinho, vai, eu prometo. Ah, mas se o Botafogo ganhar, tu vai querer falar. Então a gente fala, tudo bem. Então, beleza. A gente se encontra na próxima. Um grande abraço, Primo da Valeu, Bola. Pessoal. Um abraço.